Vamos então dar início ao nosso encontro de estudos dessa noite para o Livro dos Espíritos. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2023, uma quarta-feira. São 19 horas e 26 minutos aqui na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas. Nós estamos estudando o livro 2º, no seu capítulo 6º, Vida Espírita. A questão é número 290. Só para deixar avisado para vocês aí, se houver alguma intercorrência no decorrer da nossa transmissão, que a minha internet está precária, viu? Eu estou com menos de 20 mega, não sei porquê. A velocidade está baixíssima. Até agora está sustentando, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho notado de um dia ou dois para cá, a coisa está desse jeito. Eu não imaginava que fosse velocidade, hoje quando eu fui medir estava desse jeito, mas já não dava mais tempo de tentar alguma solução. Ok. Muito bem, questão de número 290. Do item 6º deste capítulo 6º da Vida Espírita, Relações de Além-Túmulo. Na questão 290, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos. A não ser quando possam marchar ombro a ombro, ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e os amigos é, às vezes, uma punição. Eu acho que está bem clara a resposta dos espíritos, né? Quando os alunos lá da 5ª série não se relacionam muito com os alunos da 1ª série, é mais ou menos isso que ele está falando aqui, né? Depende muito de como cada um deu andamento na sua vida, né? De como qual o caminho que cada um buscou para poderem se relacionar depois do desencarne. Nós vamos passar para o item 7º, Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos. E também ele vai tratar de um assunto chamado Metades Eternas. Questão de número 291. Além da simpatia geral determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Resposta: sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Até nisso o mundo material é cruel com a gente, né? Até nisso. Até na amizade que nós temos pelas pessoas. Às vezes as pessoas que nós mais amamos são aquelas que nós menos vemos ao longo da nossa encarnação, ou aquelas que menos nós nos relacionamos ao longo da nossa encarnação, né? Acho que é uma espécie de aula didática de fraternidade, amor, compreensão, entendimento, nesse sentido que a vida nos dá, eu espero, eu creio, né? Mas depois do desencarne, a coisa não acontece assim, porque já não existe mais esses empecilhos. Então, os espíritos, eles estão mais ligados, né? Mais fortemente ligados pelo sentimento que nutrem um pelo outro. Sentimento de amor, naturalmente. A aversão não liga, né? A aversão desune. O que une é a amizade, o amor, o carinho. A aversão não une. Questão de número 292. Há aversões entre os espíritos? Resposta: não há aversões, senão entre os espíritos impuros. E são esses que excitam entre vós as inimizades
e as dissensões. Quer dizer, é muito importante nós cuidarmos do nosso pensamento, para não incorrermos no erro de atrair para perto de nós, esse tipo de espírito, né? E realmente são eles que fomentam a desunião, a briga, a desordem, todo e qualquer tipo de problema que existe entre nós e aqueles a quem nós amamos, ou aqueles com quem nós nos relacionamos. Questão de número 293. Dois seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Olha que interessante. Esta pergunta, se nós não lêssemos a resposta, ou não conhecêssemos a resposta, a pergunta seria assim, né? Com certeza, porque aqui desune todo mundo, né? Imagine no mundo dos espíritos. Eu disse, não, nem sempre os dois inimigos aqui da Terra conservarão seus ressentimentos uns pelos outros no mundo dos espíritos. Ele diz assim, ele explica, compreenderão que a sua dissensão, aquilo que os desuniu, era estúpida. E o motivo pueril, infantil. Os antigos diziam assim, brigam por qualquer, me dá lá aquela palha. Não é? E é assim mesmo, é assim que acontece aqui, né? Como uma criança chorona que quer um brinquedo e depois que consegue o brinquedo, larga, joga, não tem mais interesse por aquilo, né? É interessante, vinhetas possíveis, né? Possível. Né? Eles não, eles entendem a estupidez da sua inimizade, daquilo que os desuniu, e o motivo pelo qual eles estavam desunidos, né? Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Se não foi senão um interesse material, o que os separou, não pensarão mais nele, por pouco desmaterializados que estejam. Ora, mesmo que não estejam desmaterializados, né, aquilo não vai perdurar, essa inimizade não vai perdurar, se foi apenas um interesse material. Porque quando o espírito está no mundo dos espíritos, ele entende que o que é matéria não tem valor nenhum, absolutamente nenhum. Ela tem um valor temporário, o valor da nossa existência, o valor daquele período em que nós vivemos aqui na matéria. Né? Eu fico pensando, essa gente que se apega ao poder, né, que se apega aí ao dinheiro, que se apega aí ao prestígio social e etc., né? Os vaidosos, os orgulhosos e tal, né? Como eles não percebem o quanto eram estúpidos, né? Depois que passam para o mundo dos espíritos, porque realmente isso não tem o menor valor no mundo dos espíritos, o menor valor. Né? No mundo dos espíritos vale aquilo que você realmente é, aquilo que você conquistou de conhecimento, todo o bem que você fez. Isso é o que realmente vale. Todo o resto é resto. Né? Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Deixaram de lado, entenderam o absurdo daquilo que os desunia, da sua separação, eles simplesmente podem se reunir, provavelmente pedem desculpa um para o outro, né? Me perdoa, eu era burro mesmo e não entendi o valor das coisas, e um pede perdão para o outro, e é assim que funciona mesmo. Né? A vida tem esse poder didático sobre nós, seja no mundo material, seja no mundo espiritual. E é interessante, eu já passei por essa experiência, tanto sendo perdoado como pedindo perdão, e recebendo o perdão das pessoas, que a gente entende o valor do perdão. Quem perdoa, ou quem é perdoado, se sente muito, infinitamente melhor do que aquele que conserva os seus sentimentos de aversão, ou de qualquer outro sentimento que desuna as pessoas. Né? Kardec acrescenta a seguinte explicação para essa resposta. Da mesma maneira que dois escolares, olha como é que ele coloca, duas crianças, né? Chegado à idade da razão,
reconhecem a puerilidade, a infantilidade de suas brigas infantis e deixam de ser mal-querer. Ou você lembra quando a gente era criança lá na escola, que a gente ficava brigando por um pedaço de chiclete? É tão infantil a coisa. No mundo dos espíritos, a coisa é vista de um ponto de vista tão mais alto que aqui na Terra, que os espíritos entendem que é uma infantilidade apenas. Né? Por mais razão que tenham para se mal quererem, né? Não passa de pura infantilidade, porque lá o que vale realmente é aquilo que Jesus sempre recomendava, né? Amar o próximo, procurar perdoar, olha, se alguém te pedir para caminhar 10 passos, caminha 100 com ele, se alguém te pedir para dar a capa, dê também a túnica, e assim sucessivamente. Quem consegue, ao longo da vida, se desprender das coisas materiais, está no caminho da felicidade, com certeza, com a mais absoluta certeza. E nós não estamos aqui nivelando por baixo, não é isso. Não é isso, não. O conforto, quando ele é permitido pelas circunstâncias materiais, o bem-estar, tudo aquilo que a gente pode ter aqui na Terra, desde que conseguido através de um trabalho legítimo, e os espíritos defendem isso, porque Kardec faz essa pergunta: tem o homem o direito de defender os seus bens materiais? Eles respondem, estou falando aqui com as minhas palavras, mas eles respondem no seguinte sentido: desde que o bem material desde que o bem material seja adquirido através do trabalho honesto, ele é legítima propriedade daquele que o adquiriu. Sendo legítima a propriedade, ele tem direito, sim, de defender os seus bens materiais, assim como defender a própria vida. Assim que eles respondem para Kardec. Né? Então, tudo que é legítimo aqui na Terra, que nos é permitido legitimamente, é nosso, e mesmo o Criador não vai nos julgar por poder ter aquele conforto, por poder ter aquela coisa material. Mas se extrapolar em egoísmo, aí a coisa realmente complica para o espírito, né? Porque o egoísmo é próprio de espíritos imperfeitos, né? Espíritos atrasados. Então o egoísmo, ele realmente é muita aflição, né? Então a pessoa fala, mas acho que eu tenho muito, eu tenho mais do que eu mereço. Não, ninguém tem mais do que merece, né? A pessoa tem exatamente aquilo que a vida ou as leis naturais lhe permitem, né? Nem mais, nem menos. Se as pessoas que não têm também devem realmente pensar nisso, lutar para poder ter, trabalhar honestamente, né, para poder ter, mas se não alcançar, não ficar invejando o outro, porque a inveja também é tão perniciosa quanto o egoísmo, quanto o orgulho, quanto a vaidade, quanto qualquer outro mau sentimento humano, não é? Questão de número 294. As lembranças das más ações que dois homens cometeram, um contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? Resposta: sim. Ela os leva a se distanciarem. Questão de número 295. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Resposta: se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. Olha o quanto ódio, né, o quanto mau sentimento é capaz de prejudicar uma pessoa. Vai de uma existência a outra, né? E isto é permitido pelo Criador sempre didaticamente, sempre com o propósito de ensinar, né? Sempre com o propósito de instruir. Deus pode permiti-lo, ele coloca aqui como um castigo, mas na realidade não é castigo, não. É assim que naquela época se pensava, né? Mas nunca é castigo, né? Não sei se vocês já leram,
Mas dá um Google lá e procura lá, o Deus de Spinoza. Não é? Então, o Deus de Spinoza, esse é o Deus que eu confio, é o Deus da doutrina espírita também. Né? Um pai amoroso, misericordioso e bom, que nos quer ver feliz. Né? Esse era o Deus de Albert Einstein, quando ele foi perguntado se acreditava em Deus. Ele disse, eu acredito sim, mas eu acredito no Deus de Spinoza. Né? Que só ele realmente retrata, né? E como o próprio Deus que é retratado pela doutrina espírita, retrata a misericórdia, a bondade e a justiça de Deus. Deus não quer ver um filho dele infeliz. Assim como nós não queremos os nossos filhos infelizes, torcemos pela felicidade dos nossos filhos, né, pelo bem-estar deles, por tudo que eles possam ter na vida de melhor, né, realmente atingirem a felicidade no mais alto grau, Deus deseja a mesma coisa. Nós somos imperfeitos e desejamos isso. Imagina Deus, que é a perfeição suprema. Né? Vai desejar o contrário pelos seus filhos? Vai criar um filho para puni-lo? Né? Isso seria crueldade. Né? E se Deus fosse cruel, ele deixaria de ser Deus. Né? Não existe a menor possibilidade de nós acreditarmos, desde que nós raciocinamos a respeito, acreditarmos no Deus cruel, que previne lá que privilegia a meia dúzia que acredita de um jeito, né? Pune a outra meia dúzia que acredita de outro, privilegia meia dúzia que frequenta uma determinada igreja ou religião, pune aquela outra meia dúzia que não frequenta. Então, coisa absurda, coisa dos homens, que entendem a Deus como ele mesmo é. Né? Ele quer que as outras pessoas façam aquilo que ele acredita ser bom, e não aquilo que realmente é bom. Porque Deus está acima de todas essas coisas, está acima do bem e do mal. Não pune, não castiga, ele simplesmente ama, e nem privilegia nenhum de seus filhos. Né? Então o castigo não existe. A palavra castigo aqui está muito mal colocada, foi traduzida como foi escrita, e naquela época se acreditava nisso mesmo. Né? A justiça humana que Kardec conheceu, se é que se pode dar o nome de justiça, era tão imperfeita, mas tão imperfeita, que os homens eram julgados pelas suas condições sociais. Olha que absurdo. O cara não era julgado por aquilo que fez ou deixou de fazer. Ele era julgado por aquilo que ele era socialmente. Se ele fosse de baixa hierarquia social, ele estava condenado. Nem tinha apelação. Aqueles que tinham um pouco mais de nome, um pouco mais de poder, algum título nobiliárquico, aqueles eram isentos de qualquer tipo de julgamento ou de qualquer tipo de condenação. Por isso que naquela época se pagava um título de nobre. Como aqui no Brasil, né? Muitos compraram títulos nobres de visconde, enfim, todos esses títulos que nós conhecemos. Então, olha o quanto a justiça era desconhecida, como ela se aprimorou de meados do século XIX para cá, o quanto ela foi aprimorada. Porque hoje, pelo menos, né, em não todos os casos, né, só quando interessa para o juiz, mas pelo menos as pessoas são julgadas com mais equidade, não é? Com uma base maior e melhor na verdadeira justiça, né? Baseada na justiça do Criador e não na justiça dos homens. Por isso que essa palavra está colocada aqui dessa forma, como castigo. Né? Mas Kardec também era adepto do Deus de Spinoza, porque ele aprendeu com os espíritos que o Criador não era um Criador que punia, não era um Criador antropomórfico. Não é? Esse Criador que foi ensinado pelos judeus a muitas pessoas e que está lá na Bíblia, né? No Primeiro Testamento e no Segundo Testamento. Não é esse Deus. Não é? O Deus de Kardec, o Deus dos espíritas, o Deus ensinado por Jesus, é o Deus misericordioso e bom, aquele que perdoa, sobretudo, os seus filhos, aquele que ama, sobretudo, os seus filhos, não o Deus que pune. Ele também não privilegia ninguém, ele simplesmente ama. Questão de número 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Ou seja, quando ele gosta de alguém, quando ele odeia alguém, isso pode mudar?
Eles respondem não, porque eles não podem enganar-se. Não usam mais a máscara sobre a qual se ocultam os hipócritas. É por isso que as suas afeições são inalteráveis, quando eles são puros. Quando os espíritos são puros, eles simplesmente amam, eles não odeiam ninguém, pelo contrário, amam sempre. E esse amor é inalterável. O amor que os une é para ele uma fonte de suprema felicidade. Já não acontece o mesmo entre os espíritos impuros, porque odeiam até compreenderem o bem, né, até mudarem a sua maneira de pensar e se aprimorarem, e a partir daí passam a amar incondicionalmente seus irmãos. Né? Questão de número 297. A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Resposta: sim. Sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas se as causas de ordem física tiverem maior influência que a sua simpatia, ela cessa com as causas. Perdeu o corpo, alteram-se todos os valores. Né? Agora, se elas forem de ordem íntima, né, estiverem no sentimento do espírito, não há alteração nenhuma. Se o amor for verdadeiro, se a afeição, se a ligação, a amizade, o elo de amizade entre as pessoas forem verdadeiros, não há alteração nenhuma. As afeições entre os espíritos são mais sólidas. De vez em quando essas folhinhas dão um cacete na gente. São mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Né? E é interessante como essas afeições passam de situação a situação. O espírito está desencarnado, ele é afeto a um determinado espírito, reencarna, se os dois reencarnarem, a afeição permanece. Isso é tanto verdade, tão verdade, que nós nos atraímos e nutrimos amizade por pessoas que nós simplesmente desconhecíamos num determinado momento da nossa vida. Não é? Quando moço, quando jovem, nem imaginávamos que a pessoa existia. E a partir de um determinado momento conhecemos a pessoa e parece que a gente conheceu aquela pessoa há muito tempo. Né? Parece que sempre fez parte da nossa vida. Né? Essas são as verdadeiras afeições que a gente traz de outras encarnações, né? Do mundo espiritual, ou até de outras vidas, de outras existências mesmo. Questão de número 298. E a antipatia é a mesma coisa. Né? Antipatia é a mesma coisa. Né? Você conhece a pessoa e fala assim, rapaz, não gosto desse cara não. Meu pai falava assim, não bateu o santo. Pergunta: as almas que se devem unir, estão predestinadas a essa união desde a sua origem? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente. Olha, só a própria palavra predestinadas, você já veria a um destino, uma predeterminação das leis de Deus para que essa união houvesse ou acontecesse, ou aquela alma fosse a nossa metade, né, cara metade, a tampa da panela, como diziam os antigos. Isso é uma falsidade, de um absurdo tão grande, que não existe isso. Porque se houvesse uma metade predestinada a nós, e as outras metades? E os outros seres que habitam a nossa vida, que fazem parte da nossa existência, ou fez parte de uma existência precedente?
Como é que ficam essas afeições, esses amores? Vão desaparecer por causa daquela metade? Absurdo, não existe nada disso. O que existe é a afeição entre os espíritos. Existe o amor. Olha como é que eles respondem: não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. Fatalidade, né? Fruto do destino. Como o destino não existe, ninguém está predestinado a qualquer coisa, ou ao que quer que seja, não é? O destino não existe. Quem faz o seu destino é o próprio espírito. Pelas decisões que nós tomamos, nós criamos consequências daquelas decisões. Né? Isso a gente já falou tantas vezes aqui, é tão presente isso no raciocinar das pessoas, que qualquer um, mesmo os não espíritas, entendem. Não é? E é natural que entendam, porque é lógico, é racional. Não é? E é assim que é. Não, se você tomar uma boa decisão hoje, a consequência natural daquela boa decisão será felicidade no futuro. Ela pode não ser uma felicidade imediata, uma boa consequência imediata, mas ela terá boas consequências no futuro. Assim faz o aluno. O aluno que está lá no jardinzinho, que vai para o primeiro ano, vai fazer o ensino fundamental, depois o colegial, a faculdade, que se esfola, né? Ou se esfolava antigamente, agora passa automaticamente, né, professor? Mas que se esfolava antigamente... A Tânia fez assim. Que se esfolava antigamente para prestar um vestibular, né? Estudava de noite, se debruçava sobre os livros para poder vencer um vestibular, entrar numa faculdade, numa boa faculdade e tudo mais. Isso tinha consequências futuras. Ele ia tirar um bom diploma, ia ser contratado por uma boa empresa, ia ganhar um bom salário, ia conquistar a sua situação de bem-estar futura através do seu esforço. Né? Assim são as nossas boas ou más decisões. Se nós tomarmos a decisão de cruzar os braços, não estudar, não tirar diploma nenhum, não se aprimorar, a consequência no futuro será desastrosa. Vai ganhar um salário de fome, né? Vai ganhar um salarinho de miséria, vai passar dificuldades, não vai ter uma boa casa, não vai ter um bom carro, não vai se vestir bem, não vai ter conforto. Né? Essas são as consequências da decisão. Mas eu não gosto de estudar. Bom, tudo bem. O problema é seu, amigão. Se você não gosta de estudar, fica tranquilo. Só que não reclame no futuro. Ninguém é responsável pelas suas más decisões. As más decisões são inerentes ao nosso modo de ser, a nossa maneira de ver a vida. E isso vale para qualquer tempo. Não é porque o cara tem idade que ele pode tomar más decisões, tem o direito de tomar más decisões. Não, não tem não. Nós temos sempre que manter um equilíbrio na nossa vida, procurar fazer o bem a qualquer tempo, né? Para que esse bem, se não tiver um reflexo imediato, uma consequência imediata, que tenha um bom reflexo no futuro. E é no futuro que nós confiamos. Quando Jesus falava assim, a felicidade não é deste mundo, ele sabia o que estava falando. Ele não estava dizendo que os homens que estão aqui deveriam ser infelizes. Absolutamente. O que ele estava dizendo é que este mundo não propicia felicidade, né? Pelas vicissitudes que a vida impõe ao homem. Qualquer intercorrência na vida do homem é suficiente para ele adquirir uma doença grave, para ele ter um problema grave de saúde, que pode não ceifar a sua vida de imediato, que pode fazer com que ele permaneça na vida sofrendo muito, sofrendo bastante. Quantos casos a gente não conhece assim, de amigos, parentes, vizinhos, etc., pessoas acamadas há anos, né? Tem uma vizinha aqui que tem uma dó dela, fico pensando nela sempre. Está acamada há anos, né? Uma pessoa boa, a gente olha nas feições dela, uma pessoa boa, a gente sabe que não existe injustiça, mas certamente isso foi fruto de uma decisão no passado. Certamente, ou de um ato cometido no passado. Já que Deus não pune, ela está acamada por uma razão justa. E é assim que acontece nas nossas vidas. Daí a necessidade de tomarmos sempre boas decisões. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, da Lu, da Isabel, nenhuma. Vamos lá. Só não pode falar que é vítima da sociedade, né? Não, nunca. Por favor, né? Por favor. Ainda mais, não, mas eu digo
por N motivos, principalmente que eu vejo na escola onde hoje os alunos recebem gratuitos o material didático, o material pedagógico, né, onde hoje há tantas oportunidades para se cursar uma universidade pública, então não faz porque não quer, não porque é vítima. É isso mesmo. Porque, quando o senhor falou na equidade, nunca se chegou tanto na educação, a equidade para todos. É verdade. Isso é uma realidade. Eu estudei no meu tempo de criança, com 8, 9 anos, estudei num grupo escolar, que era de Madeira, né? Depois de muito tempo que eu estudei lá, depois de 6, 7, 8 meses que eu estava lá, eles davam um lanchinho na hora do recreio, chamava a hora do recreio, né? Intervalo entre as aulas, e era uma sopinha de fubá, fedida pra caramba, ruim pra burro. E depois de um tempo, eles colocaram um dentista dentro da escola. Foi a primeira vez que eu fui no dentista. Mas o homem, acho que antes de ser dentista, ele cuidava de cavalo, porque o homem era triste. Era triste, as recordações que eu tenho daquele dentista. Então, e não se ganhava uniforme. O pai era obrigado a comprar tudo para o aluno. Desde o uniforme, sapato, calça, camisa ou saia, blusa para as crianças, até o material escolar. Papai ia no MAP, nós morávamos em São Paulo, em dezembro, né, quando recebi a relação de material para o ano seguinte, em dezembro ou janeiro, uma coisa assim, e fazia um crediário para 3 filhos, para pagar em 12 meses. Comprava o material, comprava o uniforme, conforme a escola pedia e tudo. E quando ele acabava de pagar aquilo, ele precisava entrar num outro financiamento, mais 12 meses, para comprar do ano posterior. Era assim que a coisa funcionava. Hoje os alunos não só recebem, como jogam fora o material. A gente vê livro novo, jogado no lixo. Livro didático novo. É impressionante o desperdício, o nível de desperdício. E outra coisa, né? A Yara estava me lembrando outro dia, tinha esquecido disso. Se você não tivesse com material exigido pela escola, uniforme exigido pela escola, você não entrava na aula. Principalmente de arte. Não entrava na aula. E olha, o material de desenho, o material de artes, eram materiais caríssimos, meu pai reclamava muito. Né? Então, imagina eu que sou a caçula, de 4. Então, eu tinha que esperar o livro passar pela minha irmã, pelo meu irmão, e aí chegava bonitinho, porque minha mãe era, né? Olha, eu pensava, meu Deus, até chegar em mim, estou perdida. Mas não, chegava. Chegava inteiro. A mamãe, eu lembro que era numa exímia encardenadora. Ela pegava os livros escolares, no começo do ano, geografia, inglês, francês, todo o material, e encapava aquele livro. Né? Então, no ano seguinte, às vezes os livros se repetiam, passava para minhas irmãs. Aquele livro, Caminho Suave, todos nós em casa usamos aquela cartilha chamada Caminho Suave, que é a coisa mais linda que havia, uma coisa poética até, né? E todo mundo usava, porque a mamãe encadernava, os filhos eram orientados a tratarem bem dos livros, não deixar criar orelha nos livros. Ai, se eu criasse uma orelha nos livros, né? Mamãe chamava atenção e tudo. Então, é diferente do que acontece hoje, do desperdício, né? Que acontece hoje. Aliás, um desperdício proposital, né? Porque jogando fora aquele livro, a gente tem que comprar outro, a gente sabe para onde é encaminhado esse dinheiro, né? Mas vamos lá. Questão número 300 Não, 300, né? 299, é isso? Estou certo? Eu acho que é 299, Luiz. 299. Acho que nós não acabamos de ler toda a resposta da 298, eu acho, né? Não acabamos. A união, nós lemos só a primeira frase. Aí eles continuam respondendo. A união existe entre os espíritos em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquirem. Quanto mais perfeitos, mais unidos.
Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Mais claro do que isso, impossível, né? Vale sempre a pena cultuar a concórdia, né, do que a discórdia. Quando há possibilidade também, porque às vezes o outro lado não quer nem saber, né? Questão 299. Em que sentido, pergunta Kardec, em que sentido se deve entender a palavra metade? De que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Resposta. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, quando separado, estaria incompleto. E a gente sabe que nós somos individualidades, não existe ninguém que é metade de quem quer que seja. Embora isto tenha sido defendido em alguns livros psicografados pelo Chico, né? Essa questão da metade e tal, né? Que cada um de nós temos. Não existe metade de ninguém. O espírito é único, indivisível. É um ser único no universo. Ainda bem que não existem dois Luiz Herrera no universo, viu? Ainda bem, porque senão ela estava enrolada. Ainda bem que não existe. Né? Então nós somos únicos, não tem esse negócio de metade coisa nenhuma. Né? Minha metade, minha cara metade. Né? Isso é história, é história de romance. Né? Outro dia eu falei que o livro do Chico, O Nosso Lar, era romance, a mulher ficou brava comigo. Como é que se chama o livro do Chico de romance? Mas está lá escrito na contracapa do livro, quando ele é avaliado, né, pelos editores, eles classificam, né, o livro como romance, de estudo, autoajuda. Então está lá, quem escreveu foi o editor, não sou eu. Né? E quando alguém classifica um livro como romance, ele está dizendo assim, isso aqui é fruto da imaginação do autor. Quem é o autor dos livros do Chico? Os espíritos que ditaram os livros para ele. Né? É isso, é. Não tenho, eu não estou inventando nada. A mulher me carregou nas costas, saiu comigo nas costas. Né? Mas, paciência, né? Quando todo mundo tem o direito de aceitar aquilo que quiser aceitar. Cada um tem livre para isso. Sinal de que ela não leu o livro todo, né? Pelo menos não chegou nessa... Ela não chegou nessa parte onde estava dizendo que era romance lá. Nem aí ela chegou. Porque é verdade, mas você sabe que é uma coisa interessante. As pessoas que... O Sr. Milton Felipe, ele nos ensina como ler um livro. Não sei se vocês já assistiram alguma coisa dele a esse respeito. Ele diz que nós temos que compulsar o livro. Né? Compulsar é pegar, apalpar, folhear e ler todas as partes. A capa, a contracapa, o interior, desde a primeira página, saber tudo que ali está escrito, porque ali, antes de começar o livro, há informações preciosas. Né? Como no Livro dos Espíritos, por exemplo, nós temos uma coisa chamada prolegômeno. Né? A maioria das pessoas, você fala que existe um tal de prolegômeno, o que é isso aí? De comer, é churrasco, é de beber, o que é? Nem sabe o significado disso. Né? A prolegômeno é a explicação estendida de uma ciência. Isso que significa prolegômeno. Né? Para muitos é uma expressão, uma palavra totalmente desconhecida. Então, é necessário para todos os livros que nós lermos, independentemente do assunto, nós compulsarmos o livro. O seu Milton, ele é totalmente avesso a livro desses aí encontrados pela internet. Ele prefere o livro de papel. Né? Ele não gosta do livro, como é que chama esse que a gente encontra na internet? Me fugiu a palavra agora. Né? Digital, isso. Essa é a palavra. Né? Ele não gosta do livro digital, porque ele gosta de pegar e compulsar o livro. Ele tem prazer em compulsar o livro. E ele fala que isso é importante. Realmente é. A gente aprende com o tempo que é importante você... Como é que os antigos diziam? Que a capa fala do conteúdo? E é verdade. É verdade. Por isso que os livreiros, eles se esmeram em colocar uma boa capa no livro.
né? Porque a capa também vende. A capa também vende. Então é necessário que nós façamos isso, né? A pessoa ficou muito brava. Mas como é que você considera os livros do Chico romance e tal? Que eu falei que nenhuma ciência é estudada através de romance. Não é mesmo. Você perguntar para um engenheiro, para um matemático, para um físico, para um médico, qualquer pessoa que se formou, né, que tem uma formação qualquer, ele não estudou a ciência dele em nenhum livro de romance. Ele estudou a ciência dele num livro de pesquisa, né? Assim como são os 5 livros de Kardec. Há muitas pessoas que eu coloco isso na nossa página da Facebook, né, que a principal obra de Kardec são os 5 livros. E as pessoas brigam comigo, falam lá, comentam lá um monte de coisa. Como é que você fala? São 32 obras e tal. Mas, escuta, nós temos que fazer uma separação da obra de Kardec. Os 5 livros passaram pelo crivo, né, do chamado controle universal. Os outros não. Os outros são livros de ensaio, ou para explicarem essas 5 obras. Você tem lá o que é o Espiritismo, o Evangelho, o Espiritismo na sua expressão mais simples, e outros livros que tentam explicar ou ajudar as pessoas a entenderem melhor os 5 livros de Kardec, né? Mas os 5 livros que passaram pelo crivo do controle universal foram os 5 livros básicos, né? Que são chamados de fundamentais para o conhecimento da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo a doutrina espírita, e a Gênese de Kardec. Esses 5 livros passaram por esse critério rigoroso. Kardec se comunicava com mais de 1.000 centros espíritas no mundo, inclusive no Brasil na época dele, né? Para poder criar esse critério. Não foi ele que criou esse critério, foram os espíritos que indicaram esse critério para ele. Aliás, tudo veio dos espíritos, ele não é autor de nada, né? E as pessoas não entendem isso, as pessoas colocam tudo num balaio só, e acham que é tudo uma coisa só. Não é. E Kardec fala isso na sua obra. Kardec alerta para isso na sua obra, né? Então, vamos lá. Só um comentário, eu acho que o Brasil, eu imagino que o Brasil seja o único país onde o espiritismo, onde conseguiram dividir o espiritismo entre 2 grandes nomes, né? Kardec e Chico. A gente sempre fala de Chico Xavier como uma pessoa que foi uma pessoa excelente, uma pessoa que prestou um serviço ao espiritismo pela sua capacidade mediúnica inquestionável. Mas era um médium. Era apenas um médium. Aí as pessoas idolatram ou reverenciam, e volto a falar, nada contra a pessoa benevolente que foi Francisco Xavier, mas o idolatram de tal forma que inclusive o sobrepõe a Kardec. Eu não sei se existe uma correlação em algum outro lugar do mundo entre Allan Kardec e algum outro médium. Eu acredito que não, pelo menos que seja tão idolatrado ou até mais, né, do que o próprio codificador. A febre meteu goela abaixo do brasileiro Mustang. Sim. O Mustang foi colocado goela abaixo do brasileiro como a revelação da revelação. Isso é obra da febre, né? Mas o Chico, eu ouso aqui discordar um pouco do amigo, o Chico, ele era um humanista, como pessoa extraordinário, mas em relação ao espiritismo, ele prestou um desserviço para a doutrina espírita. Um desserviço, um grande desserviço para a doutrina espírita. O Chico, como pessoa excelente, como médium extraordinário, ele retratava no papel exatamente aquilo que os espíritos ditavam para ele. Me refiro nesse sentido. Sim, nesse sentido, como médium extraordinário. Agora, o serviço que ele prestou à doutrina espírita foi um desserviço, né? Elevado à enésima potência pelos brasileiros idólatras. Exato. A idolatria, ela é condenada
em todas as religiões. Todas as religiões condenam a idolatria. Se nós pegarmos lá o Velho Testamento, né, Moisés condena a idolatria frontalmente. Ele sobe o monte para receber os 10 mandamentos, quando retorna tem um bezerrinho de ouro lá de 2, 3 centímetros de altura, porque as pessoas criaram aquele bezerrinho de ouro, pegaram um pouquinho de ouro de cada um, fizeram um bezerrinho para poder cultuar o bezerrinho, idolatrar o bezerrinho. Ele ficou possesso com aquilo. Né? Então, o ser humano tem necessidade de idolatrar, porque ele não confia em si. Aliás, ele não confia em Deus. Se ele confiasse em Deus, ele sabia que ele era uma criação perfeita. Que ele não precisa de nada nem de ninguém. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Ele precisa de orientação, de instrução. Como a criança precisa de instrução para se formar bem no colégio. Educação vem dos pais, instrução vem da escola. Né? E isso sim ele precisa, porque a vida ela instrui. Querendo ou não, o homem é instruído pela vida, mesmo que ele não queira. Ele vai passar por tantos problemas, por tantas coisas, que no final da vida ele vai reconhecer que ele estava errado, por pior que ele seja. Né? Então o Chico, ele realmente é de se tirar o chapéu para ele. Né? Eu gostaria muito de ter a índole do Chico, porque é uma pessoa extraordinária do ponto de vista humano. Mas, como médium, ele era católico, ele era um médium católico. Como existem N médiuns católicos dentro da Igreja Católica. Quem duvida disso, procure um livro, está disponível na internet, chamado Os Santos na Igreja. Ou Os Santos da Igreja, alguma coisa assim. É um autor brasileiro que fez esse estudo a respeito da mediunidade dentro da Igreja Católica. Existiu N médiuns dentro da Igreja Católica. N manifestações mediúnicas, que depois foram considerados santos. Não é? E o Chico foi um deles. O Chico frequentava a igreja, recebia espírito dentro da igreja. Não é? O nosso querido André Luiz foi um nome fictício, criado pelo espírito para nominar-se perante o próprio Chico. Quando o Chico perguntou, quem é você? Ele apontou para o irmão dele, que estava dormindo na cama, do lado da cama dele, e falou, como é que é o nome dessa pessoa? Ele falou, é André Luiz. Então, meu nome vai ser André Luiz. E o Chico sabia quem era André Luiz. O nome dele, ele foi um carioca, o nome dele, o sobrenome era Esponzel, procurem aí na internet, vocês vão encontrar. Quem escreveu sobre ele foi Dos Anjos, era um diretor da FEB, que revelou quem era Esponzel. Esponzel era um médico rico, de origem rica, de família rica, que iludiu empregadas da própria mãe, engravidou, inclusive depois mandou embora. Ele era um boêmio, cachaceiro, boêmio, foi diretor do Flamengo, um boleiro. Vem me dizer que um boleiro, cachaceiro, boêmio, sabe mais de doutrina espírita do que Kardec? Então, essa idolatria é que é perniciosa entre os espíritas. Porque quando você fala uma coisa dessa, se você estiver junto de pessoas que defendem o Chico, eles vão querer agredir você fisicamente. Vão querer agredir você fisicamente. E é isso que acontece, por causa dessa idolatria. Ninguém está falando mal do Chico, nós estamos falando a realidade sobre ele. É assim que é o trabalho do Chico. O Chico sabia quem era Esponzel. Ele só não revelou porque a família estava encarnada ainda. Ele escreve essa obra na década de 40. A família ainda estava encarnada, ele não queria, eu dou toda a razão para ele não queria expor a família. Né? Então procurem na internet, lá, dá um Google lá, põe lá, André Luiz, traço ou vírgula, Esponzel, alguma coisa assim, que vocês vão achar. O próprio diretor da FEB é que relata quem era ele. Né? Então, nós temos que desmistificar e demitificar, arrancar o mito dessa história. Né? Infelizmente, por causa desse tipo de posicionamento do espírita brasileiro,
é que Kardec é muito pouco conhecido. E foi esse o trabalho que fizeram os espíritos ligados à Igreja Católica, exatamente para tirar a doutrina espírita da área, né? Para não haver o esclarecimento das pessoas. Porque não interessa para os espíritos que querem manter o ser humano na ignorância o esclarecimento que traz a doutrina espírita. Quando você conhece a doutrina espírita, você se liberta. Não precisa mais de expositor espírita, não precisa mais de livro espírita, você não precisa mais de alguém para te dizer qual o caminho que você deve se conduzir pela vida. Você passa a ser autossuficiente. Então você retira a religião da sua vida. Você tira os dogmas, o entulho dos dogmas da sua vida. E é tudo o que eles não querem. Porque você vai tirar a autoridade dos ligados à hierarquia eclesiástica. E quando você tira poder do ser humano, você vai tirar o quê? Dinheiro dele. Quando você tira dinheiro, mexeu no bolso dele, amigo, aí você vai arrumar um inimigo fidagal para a sua vida. Né? E lamenta-se, né? Lamenta-se que essa tua explicação agora sobre quem foi André Luiz, ela não seja de conhecimento de 90% dos espíritas brasileiros. Não interessa. Não interessa para essas pessoas. Porque quando você destrói um paradigma, quando você destrói um modelo, a pessoa vai falar, peraí, como é que fica agora? Olha, quando eu ouvi... No que eu acredito agora? Né? No que eu vou acreditar? Nós estamos a 7 minutos do final do nosso encontro desta noite. Já estamos aqui, tenho aqui o avisinho aqui. Quando eu ouvi, isso lá no ano 2000, mais ou menos, 1999, que o Chico, por causa de uma resposta do Chico, as pessoas continuaram, os espíritas continuaram fumando. Falei, peraí, que história é essa? Quando ele completou 50 anos de mediunidade, ou 30 anos, uma coisa assim, eu não lembro bem, mas foi uma data que era relativa à quantidade de anos da mediunidade dele. Perguntaram para ele, Chico, se você fumasse... Foi capciosa a pergunta. A pergunta foi capciosa. Se você tivesse fumado ao longo desse período, isso tinha feito alguma diferença para você na sua produção mediúnica? Ele falou, não. Aí esse sujeito sai divulgando, pode fumar, o Chico falou que não tem problema. Olha como era capciosa a pergunta. Entendeu? Totalmente capciosa. Quando eu li isso, falei, peraí, era um grupo de São José do Rio Preto que falava exatamente isso que nós estamos falando aqui. Entendeu? Então eu comecei a perceber, falei, peraí, nós temos então que rever os nossos conceitos. Eu tenho que rever os meus conceitos. Né? Em 99 eu era presidente de uma casa espírita aqui em Jaú. Em 2000 nós montamos um grupo dentro de um outro centro espírita para estudar o Livro dos Espíritos, e dali nasceu a Associação Jauense de Estudos Espíritas, que nasceu com o propósito de estudar única e exclusivamente a obra de Kardec. Foi a melhor coisa que aconteceu na vida de muita gente, principalmente da minha. Né? Porque Kardec é um ilustre desconhecido na doutrina espírita. Kardec ele só está presente dentro do centro espírita nas prateleiras de livros da livraria a serem vendidos. A pessoa compra para ter, porque todo mundo fala que é o Livro dos Espíritos e tal. Então compra para ter em casa. Né? Seu Milton foi em Poços de Caldas uma vez e tinha lá um rapaz que defendia ferrenhamente os livros de André Luiz. 14 livros, uma coisa assim. E ele queria conversar com o seu Milton. O seu Milton faz um trabalho na casa espírita, quando volta, 10h30, 11 horas da noite, para comer uma pizza lá, e ir dormir e tal, está esse rapaz sentado na sala com os 14 livros de André Luiz ao seu lado, para debater com o seu Milton a respeito dessa história. André Luiz e Allan Kardec. Seu Chico já o conhecia, ele já tinha sido apresentado, o seu Milton já o conhecia, já tinha sido apresentado. Seu Milton, ele falou, seu Milton, estou aqui para a gente discutir André Luiz. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você já leu o Livro dos Espíritos?
já estudou a obra de Kardec? Ele falou, não, eu já li o Livro dos Espíritos. Ele falou, então faz o seguinte, eu vou voltar daqui uns 3 meses ou 4 meses, você estude o Livro dos Espíritos e, se possível, toda a obra de Kardec, e depois que você fizer isso, a gente discute. Acabou com ele. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Porque não tem conversa quando isso é colocado. As pessoas, elas estão docemente e se deixam docemente iludir por essa fantasia. Aí uma pessoa argumentou outro dia, numa postagem minha, que Allan Kardec também estudou outros mundos. É verdade, mas são outros planetas e não mundos intermediários. Porque nosso lar é um mundo intermediário, fica em cima do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. Daria aqui, eu não vou comentar mais, faltam 3 minutos para encerrar, né? Mas daria para fazer N considerações a esse respeito. Fazendo na semana que vem. Tá bom. Vamos fazer a nossa prece? Vamos lá. Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a força necessária, as orientações necessárias, as inspirações necessárias, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.